retornando com uma parte super interessante, que é um trechinho, né, de um caso clínico, que é muito interessante o que se aponta, que a equipe da escola avaliou como um déficit intelectivo, e aí a equipe da área de saúde, especificamente para problemas de aprendizagem, demonstrou que não era bem assim. Olha que interessante, já vou compartilhar com vocês esse caso, tá? Jéssica, claro, sempre digo, sempre que colocamos na área clínica, são nomes fictícios, tá? Mas aí... Jéssica foi levada a uma clínica universitária de ensino psicoeducacional por sua mãe, a qual se recusou a aceitar os resultados de uma avaliação escolar que determinou que Jéssica era mentalmente deficiente. A menina de 7 anos de idade quase não fizera progressos na primeira série e tivera um desempenho na faixa de retardo em um teste padronizado de QI. Além disso, a psicóloga que administrara o teste indicara que as respostas de Jéssica pareciam aleatórias em muitas tarefas. Era como se ela sequer compreendesse o que deveria fazer. A mãe de Jéssica disse à equipe da clínica que o pai da criança morrera 5 meses atrás. Ela lutara contra o câncer por 5 anos. E durante esse período, as atividades da família haviam girado em torno de suas necessidades. A família mantivera-se com o auxílio da Previdência Social. Mal tinham dinheiro para cobrir as necessidades mais básicas. Não havia dinheiro extra para Jéssica e seus 2 irmãos menores. Nenhum dos filhos recebera cuidados dentários e médicos regulares ou comparecera a programas pré-escolares. Uma visita à casa de Jéssica revelou a ausência total de livros, jogos infantis ou brinquedos. Os irmãos da menina divertiam-se jogando-se contra a parede e vendo quem ricocheteava mais longe. A mãe de Jéssica confirmou que as crianças jamais haviam possuído blocos de montar, passatempos, livros de figuras ou lápis de cor. Parecia possível que o fraco desempenho da garota no teste de QI tivesse ocorrido, pelo menos em parte, porque ela não estava familiarizada com o tipo de tarefas que deveria executar no teste? É uma afirmação aqui, mas eu me pergunto. Né? O pessoal da clínica decidiu administrar um outro teste de inteligência. Antes disso, porém, passaram algum tempo brincando com Jéssica. Então, antes do teste, como eu falei, com a criança, a gente não faz também uma entrevista como um adulto. Esqueci de falar isso para vocês. A gente faz essa conversa, essa interação com a criança, mas diferente de um contato com o adulto. A forma de trato é diferente, da relação estabelecida é diferente. Então, a gente trabalha muito com ludoterapia. Então, assim, uma caixa com vários tipos de brinquedo, a criança escolhe e começa a partir daí a simbolizar, a se expressar. Então, a gente vai, e aí ela se sentindo à vontade, ela nos convida para brincar, e aí a gente vai se aproximando, deixando a criança também mais à vontade. Então, foi um pouco isso que a equipe fez, tá? Um pouco não, pouco tudo isso, né, que é muito importante, foi o que a equipe fez para se aproximar da Jéssica, não é? Uma criança de 7 anos, você não lida igual um adulto. Olha só, gente, eu vou aplicar agora para vocês um teste e vocês vão me escrever 5 pontos primordiais que devem ser avaliados, né, investigados numa avaliação sobre problemas de aprendizagem.
Vocês poderiam muito bem obrigado a fazer isso. Vocês, adultos, alunas minhas, que estão prestando atenção na aula, fariam muito bem obrigado a isso. Mas, uma criança de 7 anos, eu não posso ter essa abordagem nunca. Tudo bem? Então, eu não posso ir direto para um teste, mesmo que eu faça de uma forma, né, suavizada. Eu tenho que, muitas vezes, ter outras estratégias para que depois eu aplique o teste. Foi isso que a equipe fez antes de aplicar o teste, tá? A gente chama isso de ludoterapia. E é como se fosse uma entrevista para o universo do adulto, só para vocês entenderem, tá? Então, voltando aqui, bom, e também, não só para se aproximar da Jéssica, mas para permitir que ela tivesse contato com alguns jogos. Lembram? Ela não tinha. Ela e os irmãos brincavam de ricochetear da parede. Não tinha nenhum recurso, nenhum brinquedo em casa. Então, a equipe também aproveitou para trabalhar a ludoterapia, a aproximação de vínculo e também para que essa criança pudesse conhecer alguns jogos, né? Alguns brinquedos ali, tá? Deixa eu só voltar da onde eu parei, né? Então, por exemplo, a menina foi encorajada a apontar semelhanças entre os objetos, a copiar desenhos, a criar sequências a partir de eventos de desenhos. Vocês já viram essas sequências? Então, por exemplo, da plantinha, né? A sementinha, depois ela um pouquinho brotando, depois ela já começando a crescer, depois ela já se abrindo em flor. Então, pedir para a criança montar essas sequências, tá? É um pouco isso, tá? Eu tenho vários desses consultórios. Antes de realizar o teste, Jéssica foi lembrada de que deveria abordar as questões da mesma maneira como fizera ao brincar. Olha que interessante. Dessa vez, a menina teve uma pontuação completamente dentro da faixa normal. O primeiro teste revelara a experiência cultural relativamente vazia da Jéssica. Né? Ela não sabia aquilo, ela não tinha tido contato, né? Assim como da história do Tom e Jerry, de não conhecer, quando todo mundo conhecia, essa, quando toda criança com 7 anos já conhece lápis de cor, a Jéssica não conhecia. A Jéssica não conhecia esses joguinhos sequenciais, né? Então, é isso que está apontando. O primeiro teste mostrava que ela não tinha essa experiência cultural, mas não que ela tivesse algum comprometimento cognitivo, tá? A clínica começou a buscar outras explicações para o seu fraco desempenho na escola. Finalmente foi descoberto que ela possuía deficiências de processamento da linguagem, que exigiam serviços especiais de um patologista da fala e de um especialista em deficiências da aprendizagem. Quando esses serviços foram oferecidos, seu trabalho escolar apresentou melhora, a equipe da clínica ajudou a mãe de Jéssica a encontrar programas pré-escolares gratuitos para os seus 2 outros filhos e encaminhar a uma oficina de pais. Né? A mãe também frequentar essa oficina de pais, onde poderia aprender mais sobre as necessidades de seus filhos e desenvolver suas próprias habilidades para os cuidados deles. Então, olha que interessante quando a gente presta esse cuidado de não rotular essa criança, de tentar investigar um pouquinho, se aproximar um pouquinho mais, investigar um pouquinho mais sobre realmente essa realidade em que ela está, o que ela conhece, o que ela desconhece, porque sim, podem ter crianças de 7 anos que não sabem que tem lápis de cor, né? E a utilização desse lápis de cor. Sim, ela tinha um déficit de processamento de fala,
né? Mas ela não tinha um QI abaixo da média, né? Ela não tinha um déficit intelectivo, tá? Que seria completamente diferente, né? Então, ela não tinha um déficit intelectivo. O que ela tinha? Ela tinha realmente um problema de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, sim, mas não um déficit intelectivo, tá? Então, olha como é importante e como isso teria dado repercussões completamente díspares, né? E muito prejudicial para a Jéssica, tá? Aqui, pessoal, vocês têm uma tabelinha como a gente trabalha com a avaliação do BIS, tá? Isso, o teste de inteligência que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se alguém tiver um QI de 65 ou 70, que mais ou menos eu acho que foi apontado pelo da Jéssica, né? Aonde estaria entrando? Ó, seriamente prejudicado. Estaria abaixo da média, tá? Nesse quadrante de 85 a 70, a gente estaria abaixo da média. De 55 a 40, a gente chama de limítrofe, tá? Aqui a gente tem os quadros que a gente chamaria anteriormente, muito lá atrás, de idiotia. Por isso que a gente não usa esse formato como sinônimo de xingamento de outra pessoa, ok? Caiu o termo no senso comum e as pessoas fizeram disso um xingamento. É feio, não faz, tá? Então, muito anteriormente, estado, né, em QI limítrofe, abaixo de 55, e anteriormente eram classificados esses quadros assim como quadros de idiotia. Quadros seriamente prejudicados, quadros que anteriormente se chamavam de cretinismo. Idem o que eu falei com relação à idiotia, tá bom? O cretinismo e idiotia eram termos técnicos para os quadros severos de déficit intelectivo, que eles chamavam de retardo mental. Foi clara, queridas? Sim, Pro. Fui? Então, vamos reformular algumas gírias que nós, infelizmente, vamos adquirindo sem saber, né? Isso vem de muito lá de trás, por conta disso, né? É uma sociedade que pré-julga muito, né? Se a razão servisse para tanto, a gente estaria muito feliz, né? Então, talvez a gente precise aprender algumas sensibilidades com essas outras pessoas que têm outras formas, né, de entender, né? Não nos cabe depreciar, tá? Pessoal, e aí avançando. Então, aqui, né, que eu falei para vocês, cretinismo, aqui idiotia, aqui a gente teria abaixo da média, de 85, de 100, de 85 até 100, nós teríamos média mais para baixa, e depois aqui de 100 a 115, nós estaríamos dentro de uma média mais para alta. De 115 a 130, nós teríamos essa... Perdão, pessoal.
de 100 a 115 média, de 115 a 130 média alta e de 130 para frente, né, chega até 200 e tanto, nós teríamos o QI superior, tá? Então, acima de 130, QI superior. Tudo bem? Que teste mede o QI? O VISC. E aí ele vai tendo vários critérios. Então, desde montar esses blocos, até essas sequências, até algumas atividades feitas com contornos, até responder alguns questionários, até alguns exercícios de compreensão lógica, de raciocínio matemático, tá? Então, tudo isso é avaliado, não fica só em algo assim, pergunta e resposta, sabe? Não é somente assim, não, tá bom? Ele é bem amplificado. Vocês se lembram daqueles critérios lá de cima que a gente viu? Pois é, ele tenta avaliar todos esses, da compreensão verbal até o raciocínio lógico-matemático, tá? Pessoal, com relação aos testes, a gente tem vários testes que são aplicados. Eu falei bastante do VISC, né? O VISC é muito aplicado. O Bender é bastante aplicado para essa questão visomotora. Por quê? Muitas vezes a gente passa algumas imagens e a pessoa acabou de olhar e você fala assim, reproduz essa imagem para mim. Sabe, uma certa memória fotográfica? Algumas pessoas têm uma excelente memória fotográfica. Outras pessoas têm uma razoável. Agora, tem algumas que não conseguem, mesmo olhando para o objeto, falar desses traços. O que dirá parar, olhar para o papel para registrar esses traços? O que a gente avalia aí? Que há realmente uma deturpação, uma alteração dessa relação visio-perceptiva, tá? Dessa relação entre aquilo que eu estou vendo e ao mesmo tempo estou percebendo. Há uma deturpação e, portanto, é uma pessoa que ela é pouco detalhista, ela não consegue minimamente dar qualquer referência. O que vai acontecendo nessas situações para aprendizagem? Ela vai tendo muita dificuldade, porque ela não vai conseguindo perceber, né, uma grafia, um conjunto de palavras, detalhes de uma imagem, detalhes básicos. Ninguém está falando super detalhes básicos. Então, o que vai fazer? Ela vai ter muita dificuldade. Então, ela vai ter que ser muito estimulada nessa questão de perceber e conseguir ir se detendo a alguns detalhes para que ela possa aprender. Senão, nunca ela vai conseguir fixar o que é um A, o que é um B, o que é um C. Tudo bem? Né? Vai ser feito, sim, mas com muito sacrifício. E dá para ter algumas técnicas interessantes para se trabalhar com essa criança. Então, o Bender é um teste bacana para verificar isso. A gente tem alguns outros. O Zulliger é muito legal também para ver a questão de percepção, a questão de cognição, as imagens de Ray é muito interessante. Você mostra algumas figuras geométricas, né? E pede para que a criança depois reproduza isso. Então, é muito interessante para analisar também a atenção, concentração, a percepção, tá? A memória de evocação é muito bacana, vale muito a pena. Então, vocês têm uma série de testes. Aqui, como tem uma parte destinada para os pais,
eles estão fazendo um certo roteiro. Quando essas crianças forem submetidas a alguns profissionais para essas avaliações, eles vão orientando, né, de falar com essa criança, ter uma conversa muito franca, né, dizer que é para entender, para poder ajudar, para não gerar muita ansiedade na criança. Então, eles vão passando estratégias do que esses pais podem perguntar para os profissionais, né, entender, mesmo não sendo especialista naquele teste, entender por que o profissional vai usar aquele teste, por que é pertinente ele estar fazendo esse teste para verificar a aprendizagem do seu filho. Então, é bem interessante, né? É um certo roteiro aqui que é bacana para os pais, porque às vezes fica essa conversa entre especialistas e os pais ficam muito à mercê, e também os profissionais da educação, né? É a mesma coisa os profissionais da educação começarem a falar em termos de psicogênese da língua escrita com os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde não vão entender lufas do que a gente está falando, tá? Então, é bem interessante. Vai se colocando algumas perguntas que estes pais poderiam fazer. E, ao mesmo tempo, nesse formato, as autoras vão respondendo, né, as perguntas. O que seria interessante perguntar e as respostas, né? Um exemplo, né, de pergunta. É necessário um treinamento especial para administrar, pontuar ou interpretar qualquer um desses testes? Então, daí elas vão explicando, né? É claro, né? A gente tem que ter uma formação para poder aplicar esse teste, saber investigar cada detalhe desse teste, além de todos os critérios gerais e específicos, né? A gente avalia uma criança desde o momento que ela entra, como eu falei lá no início. Se ela pede para ir ao banheiro, se ela está muito contida, se ela está ansiosa demais, se ela está desconfortável. Isso tudo é importante até para a gente não fazer o teste e tentar se aproximar, né, da criança. Se ela estiver muito travada, os resultados vão ser comprometidos, tá? E aí a gente vai ter resultados comprometidos e pode fazer um equívoco muito grande, igual foi feito com a Jéssica, né? Não era um caso de déficit intelectivo. Era um caso, sim, de que a gente considera aqui, né, um transtorno de fala, né, pelo que a equipe apurou ali. Aqui um roteirinho de descobrir outras situações, né, apresentadas, e o quanto que a gente pode ter algumas dicas importantes para a nossa escola. Aqui é uma parte importante para vocês grifarem, tá? Para vocês anotarem. Então, ó, a gente tem aqui alguns critérios, né? Então, por exemplo, essa criança chegou, ela tem um diagnóstico diferenciado, isso já foi apresentado. O que a gente vai ter que começar a pensar dentro do contexto do processo de ensino-aprendizagem? Mudança no arranjo, né? Será que o desempenho do aluno melhora em uma sala mais tranquila? O arranjo significa essa reorganização reorganização da escola para acolher esse aluno. Então, será que aquela outra turma ele será melhor recepcionado, ali tem menos barulho, isso para ele vai ser interessante? Olha, percebam que não são respostas, são perguntas. Por quê? Porque eu tenho crianças que, se colocar numa sala muito mais quieta, isso é estressante para aquela criança. Olha que interessante. Assim como para outra, uma sala muito mais agitada, e não agito criança não fica tudo quietinha, né, gente? É aquela coisa de criança, tem mais movimento. Então, o que acontece? Essa sala, talvez, para algumas características singulares de algumas crianças com dificuldades de aprendizagem, seja muito estressoras. Então, vai dependendo caso a caso. A gente nunca tem uma receita pronta. Ó, esse é roteirinho
Ah, ele tem tal diagnóstico diferencial, aplica esse roteirinho que vai dar tudo certo. Isso não existe, tá? Então, são perguntas, e que é super interessante, tá? A gente sempre fazer isso. É interessante ele estar numa sala com menos distração visual, porque você entra em algumas salas que, gente, até eu fico. Eu acho lindo. Mas tem o alfabeto, tem a agenda do dia, tem os aniversariantes, tem não sei o quê, tem não sei o outro, e tem uma parte de brinquedos, e tem uma parte dos palitoches, e tem uma parte dos fantoches, e tem não sei o quê. Sabe, até eu fico deslumbrando ali. Então, tem essa criança, é bacana estar numa sala que tem muitos desses estímulos ou não. É bacana estar numa sala um pouco mais clean, né? Até para que não se distraia tanto. É algo que a equipe pode estar pensando, principalmente com a professora ou professor titular, né? Que é responsável por aquele aluno, né? Será que a criança poderia sair melhor se sentasse mais próximo do professor, do quadro negro? Desculpa. Muda daí outro critério para ser visto. Mudanças no método, nos métodos de apresentação. Será que o aluno pode sair-se melhor se receber mais sugestões visuais? Ou se o professor usar uma linguagem mais simples? Será que projetos práticos vão segurar mais a atenção dessa criança do que tarefas com lápis, papel, bricolagem? São perguntas, ok? E aí, conforme as respostas, a gente vai montando o quê? O PEI, tá? Porque a gente pode passar orientação. O PEI, quem desenvolve, se tiver, é o professor de sala de recursos. Mas isso não quer dizer que quem vai estar maior tempo com a criança, com o professor, a professora responsável, titular da sala, eles também têm que ter essa percepção. Eles vão poder colaborar muito com isso, formar esse play junto com a professora da sala de recursos. Isso é o ideal, quando há essa junção, tá? E não ficar uma coisa verticalizada. Então, esses questionamentos, quem vai poder responder observando e sabendo um pouco da dinamicidade do seu aluno, é a professora da sala, tá? Sem sombra de dúvida. Outro critério, mudanças no currículo. A questão aqui é a questão da adaptação curricular, tá? Não tem como. E aí eles falam, seria interessante, né, utilizar o método de linguagem como um todo ou acrescentar o componente fônico como resultado. São questionamentos, não são afirmações, tá? Isso que eu achei muito interessante e zeloso por parte das autoras. Será que a matemática torna-se uma luta de memorização, né? Ou tem outras estratégias para o entendimento desses conceitos, né? Principalmente quando a gente fala da nossa tabuada, tá? Já vou mais um pouquinho, porque eu vou encerrar para a gente fazer, que é o tempinho da entrevista, né? Montar as perguntas. Mudanças na tarefa. Será que a criança tem um desempenho melhor se as tarefas são divididas em componentes, ou os estágios mais simples, do mais simples para o complexo, por aí vai. Mudanças nas técnicas de motivação. Será que é útil oferecer ao aluno feedback durante toda a tarefa, ao invés de aguardar até que ele concretize para a gente falar como é que ele foi, né? E de alguma forma dizer, ficou bacana, mas talvez você possa mais, né? Ok? Mudanças nos limites de tempo, né? Isso aqui é muito interessante, porque tem crianças que elas conseguem muito rapidamente, tem outras que elas precisam de um tempo, e além de precisar de um tempo maior, elas precisam de um orientador,
senão elas ficam na questão 2 durante 3 horas. Estou brincando, né? Estou usando uma hipérbole. Mas, assim, elas não é ficar todo momento em cima da criança, mas de alguma forma dizer, vai um pouquinho mais que você consegue resolver, mas vamos lá, né? Porque, olha, daqui a pouco tem que ir para a questão 3. Vá com calma, finalizando a 2, vá para depois ir para 3, porque a gente hoje vamos ter 5 questões. Então, olha como a gente já vai orientando e vai conseguindo, né, auxiliar essa criança. Então, a mudança no tempo, isso também aparece, nos limites de tempo, isso também vai aparecer, tá? Bom, pessoal, aqui tem muito da questão de orientação para os pais, né? A questão de preparar os filhos para avaliação, aqui que eu já reforcei várias vezes, que é para ser muito franco nesse diálogo, e para deixar a criança menos estressada, não é também bombardear e supervalorizar uma situação, mas é esclarecer de uma forma franca para a criança, né? Que é algo para ser visto, para entender e ajudá-la, né? Ajudá-la, profissionais que vão ajudá-la e que os pais vão estar junto com ela, né? Naquele espaço, enquanto ela vai conhecendo, né? E para ajudá-la, exatamente porque ela é amada, por aí vai, tá? A questão dos registros, né? Que é importante os pais terem essa documentação separada, deixada, né, bonitinha. Há uma certa cuidado aqui com a entrega dessas avaliações, para que não se despeje nas famílias aqueles relatórios densos, gigantescos, técnicos, que também eu falei isso para vocês, né? Alguns roteirinhos aqui, né? Que eu acho que busca de apoio, né? Essa buscar ajuda com os pais que já tiveram essas experiências, né? É sempre uma proposta para esses pais, eles também se sentirem acolhidos, tá? E como foi dito na outra aula, comecei a falar muito rapidamente nessa, assim que esses pais recebem um diagnóstico diferencial, a gente sempre faz essa devolutiva, né? A gente chama devolutiva da hipótese diagnóstica, de uma forma super cuidadosa, porque há um luto aí, né? E aqui ela acabou apontando, né? Só um minutinho que eu vou para essa parte mesmo. Aqui, pessoal. Há um certo luto, né? Que esses pais responsáveis, que essa família vive, e que tudo bem, a gente vai acolhendo, né? E aí, a gente quem? Geralmente, os profissionais da saúde. Mas, se essa criança está o dia a dia na escola, pode ser que esses pais também desloquem isso para vocês, né? Para a gente que vai estar aí do outro lado, na unidade escolar. Porque eles vão se sentir frustrados, eles vão se sentir culpados, eles vão se sentir fracassados, né? Impotentes, né? E vai um tempo até que eles possam elaborar isso e tá tudo bem. E a gente ama e a gente vai ver o melhor, né? E tá tudo bem. Então, mas primeiro, para que se chegue a esse estágio, é normal, né? Me irrita profundamente quem fala assim, vai passar por tudo bem. Não, eu preciso do conflito, eu preciso viver essa dor. Eu gosto. Não, não é, mas é real. É ser franco, é ser franca. Isso dói, isso deslacera, isso quebra algumas idealizações, algumas expectativas. Eu preciso vivenciar essa sensação de fracasso para que eu supere. E não eu fingir que superei e a todo momento, passado-se um maior tempão, patinando nisso. Então é isso que a gente chama de um processo mais saudável de luto, e que vai envolver a questão da negação. Então, olha só,
eles cometeram um erro. Afinal, os testes não são perfeitos. Depois, raiva em posição de culpa. Esses supostos especialistas não sabem o que dizem. Não se esqueçam, eles vão lançar as mesmas situações, só que pela esfera da educação, para vocês, né? Quem que essa professora pensa que é? Não sabe nada, não está vendo direito o que está acontecendo. Ela que não sabe ensinar. Então, não pega de pronto, tá? Isso. É um processo deles lá. A gente vai ter que trabalhar esse lado aí. Mas a gente vai com calma aqui. Raiva em posição de culpa, né? Eu cheguei a falar. A barganha, tentar assim, suavizar aquilo que não dá para ser suavizado. Talvez isso desapareça, né? Com o passar do tempo e tá tudo certo. Então é uma certa barganha, né? Tentando ver se, não, é momentâneo, daqui a pouco reverte, vai estar tudo bem. Daí a culpa, né, que aí é muito forte, é minha culpa, eu que não me cuidei direito, por isso que hoje meu filho e minha filha têm isso, tá? O medo, será que algum dia vai conseguir chegar à universidade, vai se virar sozinho, não vai ser machucado, sofrer bullying, machucado socialmente, sofrer bullying, por aí vai. Tristeza e perda. Nosso futuro foi destruído. Todos os meus sonhos se acabaram. É triste demais pensar no que poderia ter sido. Sinto-me como se alguém tivesse morrido. Então, passar por toda essa fase de luto até entender, e aí eu vou dar um salto aqui. Gente, cadê o... Aqui não tem. Não acredito. Ai, não. Tá, eu vou ler para vocês, tá? Então, eu vou dar um salto nessa passagem aqui. Vocês me dão um segundinho e vocês vão entender. Bem-vindo à Holanda. Sou com frequência solicitada a descrever a experiência de criar um filho portador de déficit para tentar ajudar pessoas que não compartilharam essa experiência singular a entendê-la, para imaginar como ela será. É assim. Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra uma série de guias de viagem, faz seus planos maravilhosos, o Coliseu, Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Você pode aprender algumas frases fáceis em italiano. É tudo muito excitante. Após meses de ansiosa antecipação, finalmente chega o dia. Você fecha suas malas e parte. Várias horas depois, o avião aterrissa. A aeromoça se aproxima e diz: Bem-vindo à Holanda? Holanda, diz você. O que quer dizer com Holanda?